E aí, my brothers? Vou fazer esse vídeo aqui bancando meio que o advogado do diabo para alertar sobre um tema que inclusive eu já pus no meu timeline sobre essa campanha nefasta que tem ocorrido contra funcionário público. É a tentativa de instituir um sentimento de insegurança e de revolta por parte da sociedade de modo geral contra o funcionalismo público. Já faz alguns anos que essa campanha tem surgido dentro dos chamados donos do poder, que segundo o sociólogo Bauman, agora vivem escondidos, porque no passado esses mesmos donos do poder gostavam de ostentar, de aparecer, mas hoje em dia o modus operandi deles mudaram. Eles preferem o anonimato, viver nas sombras e das sombras manipular a opinião pública. Então existe essa campanha em andamento e eu acredito essa campanha a forças destes donos do poder ocultas dentro do nicho político, dentro do nicho empresarial e também dentro de uma camada da sociedade que é facilmente influenciada por esses pensadores das trevas, vamos usar assim esse termo, porque o que eles procuram é justamente trazer essa obscuridade à sociedade de modo geral. Então, de vez em quando existe na mídia essas notícias bombásticas de que o funcionário público recebe bem, de que o funcionário público tem muitas regalias, de que o funcionário público tem muitos mimos. E nós sabemos que isso até pode ser verdade dentro de uma parcela muito pequena dentro do funcionalismo público. Sinceramente, eu tenho 14 anos de serviço público prestado ao meu estado do Pará e eu nunca ouvi falar, nunca cheirei, nunca senti o cheiro desses tais mimos. Você quer ver um exemplo? Ainda hoje eu fui questionado, eu estava no correio e fui questionado por um dos atendentes, que é meu parceiro, se eu estava feliz porque ano que vem eu iria receber um aumento. E eu quis saber que aumento era esse. E ele fez referência aos 16% recebido pelos juízes do Supremo Tribunal Federal. Ora, aí está a semente dessa campanha que tem sido feita. Porque esses 16%, queridos, não chega no baixo clero. O que a mídia passa é que vai ocorrer um efeito cascata. Inclusive eu vi esse termo sendo usado nos jornais. Mas esse cascata não chega até a gama maior de funcionário público. Ela fica restrita ao alto clero, vamos dizer assim. Porque o funcionário mesmo de carreira, isso não chega. Eu não vejo chegar. Fazem mais de 14 anos, como eu disse, 14 anos de serviço público, eu tive um aumento. O resto foi reajuste. Esses 16% seria uma graça se fosse um aumento de 16% no meu salário, mas não vai ser. Isso é uma utopia. Isso não chega ao baixo clero. Mas a mídia passa como se todos os funcionários públicos fossem ser beneficiados por algo que só beneficia uma camada muito pequena do funcionalismo público. E geralmente uma camada que se restringe a promotores, juízes, a cargos comissionados, mas dificilmente ao servidor de carreira. Tudo isso é para instituir um sentimento de animosidade da população contra o funcionário público. Querido, funcionário público não é inimigo do povo. Funcionário público presta serviço ao povo. E se existe esse ou aquele funcionário público que presta um mau serviço, ele tem que ser denunciado pela população, pelo aquele que se sente prejudicado. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o mau funcionário existe em todo lugar, seja dentro do funcionarismo público, seja dentro de uma empresa privada.
O mau funcionário público advém do caráter do indivíduo, não é do fato dele ser funcionário público ou não. Falta de ética, falta de caráter, falta de moral, falta de princípios existem até dentro de igrejas, que é um local onde a moral e os bons costumes deveriam estar acima de tudo. E eu estou citando aqui a igreja porque na nossa ideologia, eu sou de igreja, mas na nossa ideologia é um lugar onde esse mau caratismo do ser humano não deveria existir, mas existe, porque é impossível existir humanidade sem que haja este lado negro de alguns humanos. Agora fiquem certos disso, funcionário público não é inimigo do povo, é amigo, é parceiro, é servidor, como o termo diz.